Por dentro do varejo na APA Show 2022. Olá pessoal, eu sou a Vanessa Urbieta, gerente de negócios da InWave, e estamos aqui diretamente da APAS 2022. Estamos aqui com a doutora Janaína Bastos. Ela é advogada, especialista em supermercados, mentora de departamento pessoal e um verdadeiro sucesso nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, onde ela produz um conteúdo com várias dicas para supermercadistas e profissionais do setor. Doutora, em nome da InWave e no meu nome também, te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui diante de uma celebridade. Como eu já te disse, te sigo no Instagram, acompanho aí seu conteúdo e estou muito feliz de estar fazendo aqui com vocês esse podcast. E eu feliz demais de estar aqui com vocês novamente, agradecer ao Gustavo pelo convite. Sempre que precisarem, estou à disposição. Vocês falam e cuidam das mesmas pessoas que eu me dedico a cuidar há 17 anos, então é sempre um prazer. Juntas mais fortes. Exatamente. Vamos lá então. Janaína, a gente está aqui na APA Show, mega evento, né, para supermercados, feira muito movimentada, né, nessa retomada pós-pandemia. E eu acho, né, que se a gente sair perguntando, 100% dos varejistas que estão aqui teriam alguma dúvida aí para te perguntar. Isso com certeza é unânime. O varejo de supermercado tem muitas demandas, né, para a área do direito, certo? Com certeza. Quais aí são as principais dores dos supermercadistas que te procuram? Olha, por incrível que pareça, a maior parte dos que me procuram nem sabem que eles têm uma dor latente porque eles não conseguem identificar que isso é uma dor jurídica. E pagam para se livrar dessa dor e sair da forma mais cara possível. A gente que trabalha com margens tão pequenas e cada dia que passa com o nível de informação que a gente tem, a gente não pode deixar nenhum centavo para lá. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando simplesmente de você conseguir fazer com que seus funcionários cumpram o que você determina. Uma simples jornada de trabalho, horário, um simples treinamento que você ministra e que você depois não consegue fazer o funcionário executar aquilo ali. A gente tem um problema no setor da cultura de não se demitir de não se pedir demissão, de não se punir o funcionário. E aí o funcionário aproveita daquilo, apronta para ser mandado embora. E isso retroalimenta uma cultura de prejuízo para o supermercadista gigante. E se você perguntar para a maioria deles, os que não têm, é porque não se deram conta, ou são pessoas maravilhosas e que conseguem ali, aos trancos e barrancos, provavelmente sem aproveitar todo o potencial daquela mão de obra, sem conseguir extrair o melhor daquilo ali, e aí reclamam de pagamento de folha alta. É caro mesmo, então a gente tem que fazer o melhor uso possível dela. Então, eu uso o direito, primeiro, para fazer com que essa mão de obra consiga desempenhar a sua melhor produtividade e ficar feliz também, porque trabalhador feliz trabalha melhor, trabalha mais e ele fideliza na empresa. Ele não fica te trocando quando o concorrente te oferece qualquer coisa. E, obviamente, evitando o processo judicial. Eu sou uma advogada um pouquinho diferente. Eu digo que o nosso escritório não ganha com processo, a gente ganha para evitar. O sucesso do nosso cliente é quando ele não tem processo nenhum há anos. Trabalha na prevenção. Na prevenção. É a palavra de ordem do futuro. Do presente. Perde-se muito menos dinheiro, né, Jana? Falando assim de negócios, né? Perde-se muito menos quando realmente a atuação é muito mais o investimento na prevenção do que na hora que realmente vai estourar uma bomba, né? E realmente o varejista, o supermercadista precisa correr atrás. Exato, e o fato de não existirem processos judiciais não significa que ele não tenha problemas trabalhistas. Provavelmente, ele simplesmente ainda não enxergou, ele deve ter um bom relacionamento, ou ele paga para se livrar do problema, porque quando você tem um problema, aí você despeja dinheiro na mão do funcionário, deixando de aplicar outras coisas, criando uma cultura ruim e a maioria das vezes aquele trabalhador não entra, porque já ganhou aquilo ali. Só que tem o que foge à regra.
E esse que foge à regra, que coloca na justiça, às vezes leva anos para acontecer. Eu tenho supermercadistas que levaram 30 anos para ter o primeiro processo, e depois do primeiro eu costumo chamar de porteira do inferno. Porque o supermercadista deixa de ter a cara de pessoa e vira o pote de ouro. Primeiro que descobre que tem dinheiro lá e ele não estava olhando porque ele não estava sabendo que ali tinha um problema, o resto vem atrás. E acaba, assim, né, isso acaba entrando no DNA, né, daquele momento, né, porque o colaborador ele acaba se contaminando. Com toda certeza. E eu te digo mais, a própria advocacia não está preparada para esse tipo de raciocínio. Porque eu sou professora, eu tenho um curso ensinando os advogados a fazer esse tipo de serviço preventivo. E o primeiro módulo que eu tenho que fazer, isso eu tive que acrescentar depois, porque para mim é uma coisa muito natural, porque eu venho de família de supermercadista que quebrou, e que hoje não é mais supermercadista porque não sobreviveu. Então eu já sabia a dor do lado de cá. Então eu sempre pensei, eu sempre soube o que significa um processo judicial, uma autuação, não sou dessa área, mas eu sei o que significa uma autuação lá nos tributos, eu sei disso. Então, a própria advocacia não está preparada para isso, porque a faculdade ela não dá a noção de que a empresa existe. Ela fala muito dos direitos sociais, do direito do trabalhador, mas ela não fala da dor que é empreender sem o menor tipo de instrução, sem saber. O empresário monta uma empresa, a maior parte dos supermercados nasce de subsistência, é familiar, e vai crescendo desorganizado e está tudo bem, é assim mesmo. E descobre no meio do caminho, quando o prejuízo já está instalado, que ele tem outras obrigações. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala desse tipo de educação. E os advogados saem achando que todos os empresários não prestam. E que acham que eles não cumprem muitas vezes os direitos e os deveres com os consumidores, com os trabalhadores, porque eles querem ganhar dinheiro fácil. E não é isso. Está longe de ser isso. Não conhece o chão de loja, né, Janaína? Não conhece o chão de loja. E, assim, indo para um tema aí também muito relacionado, né, ao direito trabalhista, que geram muitas dúvidas, né, e principalmente nos últimos tempos, por causa da Covid, é a questão do atestado médico. Você, por dar algumas orientações gerais para ajudar os varejistas a lidar com esse tema, né, quais seriam, né, as suas orientações para os varejistas, para os supermercadistas que estão nos escutando aqui no PDV? Pois é, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma palestra completa de 2h30 só falando sobre gerenciamento de atestado médico, porque é uma dor gigantesca, porque a facilidade de se conseguir um atestado médico, às vezes sem estar doente, mas ir lá e conseguir um atestado médico, é muito grande. E também dos atestados médicos falsos. É uma grande realidade. Existe uma indústria de atestados médicos falsos. É fato. E o supermercadista, quando pega uma situação dessa, na maioria das vezes ele não sabe lidar. Vamos começar pelo atestado falso. O atestado, ele tem requisitos de validade que você tem que observar. E tem que ter uma pessoa que olhe aquele documento e que consiga visualizar. E é fácil de ver isso, quando uma letra está diferente, quando está com uma letra redondinha demais que não parece de médico, com coisas diferentes, letras diferentes, uma assinatura de um jeito, a escrita do outro, quando não tem logomarca de clínica, quando não tem nada disso, não tem o CRM do médico. Consultem o CRM dos médicos, o número, se bate com o nome, é muito comum pegar isso descasado. Isso é justa causa direta. E aí o que é que o supermercadista que tem uma justa causa dessa, e por que é justa causa? Porque isso é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança, ele está traindo a empresa, isso é improbidade. E não tem tolerância para isso. Na primeira, vai embora por justa causa. Até para ser exemplo. Exato. E se você deixa de aplicar uma justa causa, você traz a consequência contrária. Eu tenho um ditado que eu gosto de falar na linguagem que todo mundo entende. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso aí. Né? Você já me segue, você já conhece. O que é que isso significa? Está lá na Constituição Federal, princípio da igualdade. Você não pode tratar o João diferente do José, se os dois são seus funcionários. Então, se você não deu uma justa causa no José que aplicou um atestado falso, se o João colocar, você não vai poder aplicar. E acredite, eu já cheguei, já enfrentei essa situação.
e que graças a Deus ele era nosso cliente, e quando não dá para aplicar uma justa causa e você fez uma sindicância, você se protege até do que você não aplicou. Já tive essa situação. Então, você precisa fazer isso. Se você tem uma desconfiança que aquela pessoa não foi àquela clínica, vá até a clínica. O empregador tem o direito de saber, de procurar a veracidade daquele atestado médico. Se aquele atestado médico lá na clínica foi dito que ele é falso, a clínica, o médico, e prestem bem atenção nisso, dica de ouro, não é a clínica que dá a declaração. Quem dá a declaração é o médico. A clínica dá a declaração se o médico que assinou o atestado não for a mesma pessoa que estiver naquela clínica. Aquele médico não existe naquela clínica. Aí a clínica dá a declaração. Mas, se for, o médico é da clínica, quem tem que dar a declaração é o médico. E o médico tem obrigação ética, que está lá no estatuto de ética dele, de dar essa declaração. Se o médico se nega a fazer isso, o empresário pode ir lá no Conselho de Medicina e fazer uma denúncia sobre esse médico. Janaína, até eu sou uma profissional de riscos e vendo, né, todas essas suas dicas aí de 1 milhão, o que eu falaria agora para os meus colegas de risco, aí de prevenção de perdas, que realmente tenham este profissional, né, nas redes varejistas, nos supermercadistas, para verificar esses atestados médicos, para realmente confrontar esses dados do CRM, se bate com o nome do médico, a clínica no caso, porque a gente pode estar tendo aí uma torneira aberta. Com certeza. E olha, eu estou enfrentando agora um caso de um supermercadista pequeno que está com dificuldade financeira, e que um funcionário, ele tem certeza que esse funcionário colocou um atestado médico falso. Aí com esse atestado médico, que ele tem certeza que é falso, ele teve a cara de pau de ainda dar a entrada no INSS, conseguiu o benefício, está afastado e agora está com processo judicial contra a empresa, pedindo danos, dizendo que adquiriu aquela doença que, por sinal, deve ser falsa. Então, assim, você só vai crescendo o problema. Mas eu te digo uma coisa, tem um detalhe mais importante ainda, que quase nem até os advogados que não são especialistas na área trabalhista não sabem disso, porque isso é muito de vida prática. Você sabia que existe uma hierarquia entre os atestados médicos, entre as declarações médicas? Um médico vale mais do que o outro? O que um médico diz sobrepõe o que o outro diz? Nossa, isso é uma novidade. Na verdade não é novidade não, a lei é bem antiga. Tem uma resolução do próprio Conselho de Medicina que diz isso e tem uma lei lá da Previdência que regulamenta isso. E o médico do trabalho, ele sobrepõe todos os outros médicos. O que eu quero dizer com isso? Você tem um atestado médico lá do postinho. Você tem um atestado médico lá do convênio. Manda para o médico do trabalho reavaliar. O médico do trabalho reavalia e se aquele trabalhador não tiver com as características daquela doença, ele pode colocar para trabalhar. Da mesma forma que se o trabalhador estiver doente, estiver sem condição de trabalho para aquela atividade, que às vezes o médico não dá um atestado e se você coloca para trabalhar o funcionário doente, a responsabilidade é da empresa. Então, o que o médico do trabalho diz sobrepõe todos os outros. Essa informação eu, por exemplo, desconhecia, então mais uma dica aí de 1 milhão, né, doutora? De 1 milhão. Então, se você está com um caso de um funcionário que todo dia está colocando um atestado médico diferente, todo dia está com uma situação diferente, quer parar isso, tenha um médico do trabalho. E todo mundo tem que ter, viu, gente? Tem lá, ó, PGR, PCMSO, todo mundo tem que ter isso. Se você não sabe o que eu estou falando, me segue lá no Instagram, que tem um montão de conteúdo falando sobre isso. Opa, pode deixar. E aí, falando um pouquinho de segurança, Janaína, um assunto que está muito em evidência e acho que precisa mesmo ser discutido é a questão da abordagem, né, em caso de suspeita de furto. É um assunto bem complicado. Bem delicado. Isso, delicado. Na sua visão, o que falta para o supermercadista conseguir equilibrar a segurança, a prevenção, né, de perdas, com uma atitude mais assertiva? Qual o sentido? Sem causar problemas com a imagem, né? Gerar realmente grandes indenizações aí para o supermercadista.
Mais uma vez, informação. E é como eu digo, tudo acaba desaguando aqui no jurídico. Primeiro que eles fazem sem ter ideia de como os tribunais entendem, o que é que eles entendem como um limite para aquele consumidor. Você não pode tocar na pessoa, você não pode abordar de qualquer forma. Isso gera um dano moral muito grande. Hoje, um supermercadista que não tem um sistema de câmeras adequado, ele está no escuro. Um supermercadista que não tem uma prevenção de perdas treinado. E o que eu falo sobre treinamento? Não é qualquer pessoa, não é qualquer funcionário que pode fazer isso. Tem que ser uma pessoa treinada, responsável por fazer esse tipo de abordagem. E contar com a tecnologia. Vocês têm um trabalho que eu sinceramente gostaria muito que virasse um subsídio governamental para colocar em todos os supermercados da vida. Que tem um check-out, 2 check-outs, mercearia tem que ter. Porque isso evita muito, baixa a criminalidade, ajuda, inibe. E realmente assim, né, doutora, quando a gente começa a trabalhar mais na prevenção, esse tipo de situação, ele reduz, né, ameniza. No começo, quando você implanta um sistema de tecnologia, que você está implantando um treinamento, acaba que os profissionais, eles são muito reativos. Exatamente. Só que se fizer um trabalho, você parte da reação. Mas aí é que eu entro. Isso, aí você começa a trabalhar na prevenção. Exatamente, mas aí é que eu entro não para isso aí, porque vocês de prevenção de perdas, vocês fazem um trabalho fantástico, só que o trabalho de vocês fica inócuo se vocês não tiverem uma amarração jurídica. Se vocês não transformam aquilo em regra, de boca não se cobra nada no Brasil. Nada. E aí o que você vai fazer? Gastar uma fortuna com treinamento, porque tempo é dinheiro, né? O trabalhador que está sendo treinado, você não tem ele trabalhando, você tem ele treinando. Você está perdendo tempo. E é como você falou, o novo, ele normalmente tem uma objeção natural. O trabalhador que está acostumado a lidar com aquela situação de um jeito, é a zona de conforto, ele não quer sair dali. Ele não está nem aí se você está sendo roubado ou não, ele quer fazer o negócio do jeito que ele está acostumado a fazer. E ainda vai dizer, mas eu trabalhei com isso a vida inteira. Sempre fiz assim, sempre deu certo. E se você não estrutura uma regra, e se não cobra esse funcionário, e se ele se negar a fazer, você pune adequadamente, o que você vai fazer? Você vai demitir o funcionário e vai pagar toda uma rescisão gorda porque ele não está te obedecendo. Tô aumentando a minha despesa, né? Entenderam? Uhum. Lá pro começo da nossa conversa, como tá tudo ligado? Uhum. E aí, falando um pouquinho aí de aumentar a despesa, né, você chama muito a nossa atenção, inclusive aí nesse nosso bate-papo, né, para a questão aí da prevenção jurídica. Exato. Explica assim um pouquinho, mesmo que a gente já tenha falado, mas uma explicação aí para os supermercadistas desse conceito que você tem no seu dia a dia, que você aplica aí nas suas redes sociais, e que você traz, eu acho que assim, como você pode até me falar, Vanessa, isso existe faz tempo, mas talvez sejam poucos ou quase nada, nenhum profissional que aplique isso no dia a dia, né? É verdade. Falando aí da sua área, né, do jurídico. As pessoas, os pequenos, especialmente os pequenos e médios supermercadistas, eles acham que esse tipo de trabalho é só para as grandes redes. Mas não é. Não é, porque o trabalhador daquela carteirinha azul assinada é o mesmo. A CLT não faz diferença do grande para o pequeno. E quando o juiz for em cima de você, se você perder, ele vai perder do mesmo jeito. Você vai ser executado, não tem, eu sou pequeno, não tenho dinheiro para pagar, não. Não está nem aí. Sabe qual é a diferença do grande para ele? É que o grande, ele vai lá e ele procura saber o que é o certo e o que é o errado. E aí ele escolhe, através de uma estimativa de risco, estatística pura, o que é que ele vai cumprir e o que é que ele não vai. E o que ele não vai cumprir, ele faz caixa. Ele deixa lá guardado, você acha que ele não sabe. Quando você vê uma operadora de telefonia não te entregando o pacote de serviço que ela te prometeu, você acha que ela faz isso porque ela não consegue entregar ou porque ela está lá na zona de risco dela? Porque a maior parte dos consumidores não judicializa. É a mesma coisa com o trabalhador. O problema é que o grande supermercado sabe disso, tem o caixa para aguentar. E o pequeno? Quando vem, quebra. É isso mesmo. Então, a gente trabalhando justamente, não com essa coisa que está na moda,
de falar de compliance, falar dessa implantação, que eu sinceramente não acredito nesse modelo de implantação para pequeno supermercado. Não é a realidade de quem não necessariamente tem o dinheiro para chegar e fazer tudo de uma vez. Ele não sabe nem que ele está errando. Ele não tem esse direcionamento, Não tem, ele não tem essa margem, ele não tem essa coisa toda, ele não tem esse braço muitas vezes. Ele pode até querer, mas na hora do vamos ver não faz. Então, a gente precisa justamente atacar as dores que estão mais latentes, ensinar esse empresário, dar opções para ele, porque quando você conhece o certo e o errado, depois que você vê, não dá para desver. E depois que você sabe quanto custa, aí você vai decidir com coerência se você quer assumir aquele risco ou não. Olha, o que eu conheço de lojas, só para você ter uma ideia, hoje, que ainda trabalha com aquele turnão, mas é porque é difícil achar açougueiro. Eu sei que é difícil, mas você sabe quanto é que custa isso? Todas as vezes que eu coloco isso no papel, eles arrumam. Por quê? Porque eles fazem, você tem a menor ideia de quanto é que custa. A quantidade de supermercados que nem sabe que convenção coletiva existe, que não tem noção de nenhum estudo obrigatório de segurança do trabalho. A gente olha tudo isso. Pra você ter uma ideia, eu tenho um checklist, que eu nem mostro para eles, que é para não desesperar. Eu tenho um checklist de coisas que eles têm que ter adequadas, de mais de 400 itens. E a gente vai implantando aos poucos, ali no dia a dia. Por quê? Porque é isso que evita, quando chegar lá na frente, se ele tiver um processo judicial, dele perder. Não, e você me falando do açougue, por exemplo, eu fico pensando numa grande jornada, o risco, né, desse colaborador em relação à questão de um acidente de trabalho pelo uso de equipamentos, né, lá no açougue que, né, realmente pode causar um grave acidente. Né? Então, realmente, quando o varejista, o supermercadista, ele entra com essa prevenção, com treinamento, com uma carga horária justa, né, e certa, você está evitando o quê? O pior de tudo, o risco do acidente de trabalho, né, de causar algum... Isso nem passa na cabeça deles. Eles não conseguem entender que uma jornada extensa numa situação de insalubridade, numa situação de risco, piora e muito a disposição daquele trabalhador de sofrer, de errar. E errar quando você está num ambiente de um risco maior, você provavelmente vai ter um acidente mais sério. E, por incrível que pareça, quase todas as lojas têm açougue, porque a gente sabe que açougue tem uma boa margem. E a maior parte das empresas, até mesmo as que já sabem que os estudos existem, o PGR, que é o antigo PPRA, e o PCMSO, que já sabem, que tem muitos que não sabem. Eu fiz uma pesquisa em que 40% dos meus seguidores, e eu tenho 50 mil seguidores, e eles são bem participativos na minha rede. No Instagram. No Instagram, eles não sabiam que existia, quanto mais ter. E agora, ele é obrigatório e tem que estar lá, registrado, disposto, lançado, lá no E-Social. E esse estudo, ele diz se aquele trabalhador do açougue, por exemplo, que entra na câmara fria, se ele vai ter insalubridade ou se ele não vai ter insalubridade. E todos os trabalhadores, por si só, acham que tem direito. Tô no açougue, tem direito à insalubridade. Não. Quem vai dizer lá é o LTCAT, quem vai dizer são os estudos. E tem outra coisa que piora tudo. As empresas que já tomaram essa consciência, que sabem que esse estudo é obrigatório, que existem, fazem. E aí fazem com empresas que muitas vezes não espelham a realidade daquele açougue, daquela loja. Ou então, até quando a empresa é boa, faz um bom estudo, tem um plano de ação. E aí eles não colocam em prática o plano de ação. E você aí mata a sua oportunidade de fazer a coisa certa e tirar esse gargalo. E ainda tem o outro. O que está vendo, compra lá o equipamento de segurança, faz o treinamento, mundo perfeito, faz o treinamento, documenta o treinamento, mas na hora de punir o funcionário que não usa o equipamento de segurança, porque eles se recusam, não pune. E aí? E aí, se acontecer um acidente de trabalho, o juiz não quer saber se foi o funcionário que foi treinado e deixou de usar. Se você não puniu, acabou, a culpa é sua. Porque isso é o risco da atividade.
Então, é um grande desafio, né? E aí, aos supermercadistas que estão nos escutando, realmente essas dicas é para vocês aí levarem para o dia a dia e olharem na retaguarda de vocês como que está acontecendo esse processo nas empresas. E para finalizarmos, doutora, aí o que você acha, né? O que você considera um grande desafio, né, para os próximos anos e até para 2022, falando aí do jurídico trabalhista, né? Quais são os próximos grandes desafios? Olha, eu acredito que os próximos grandes desafios sejam essa rebordosa das ações que vão vir agora, decorrente desse período de pandemia que nós enfrentamos, que a gente tem uma demanda reprimida grande. E nós tivemos uma decisão lá agora no final de 2021, que tirou do trabalhador, deu mais uma colher de chá para ele. Que agora os trabalhadores que não tiverem assistência judiciária gratuita no judiciário, se eles perderem, eles não vão pagar para a empresa o que eles perderam. Então, isso já abre de novo aquela porta que a gente ficou um pouco mais tranquilo em 2017, que as pessoas iam parar de reclamar. As reclamações vão voltar. E mais, atenção, a superintendência vem fazendo fiscalização indireta, espontânea, pegando no sistema e pedindo pelo sistema do E-Social. Sem denúncia? Sem denúncia. Indireta. Então, se você não tiver lá com tudo registrado, com os prazos, com tudo lançado, você não vai ser pego só pelo que está esse ano, você é pego pelos últimos 5. Nossa, hein, ó, pessoal, mais uma dica aí, falando um pouquinho do futuro. E, doutora, te agradeço em nome da InWave, em meu nome, que sou sua seguidora, né? Um privilégio estar aqui fazendo esse podcast. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo vocês são necessários. Todas as vezes que eu tenho uma operadora de caixa que tá fazendo aquele desviozinho básico, eu falei, nossa, se você tivesse aquele controle, tivesse um monitoramento, tivesse aquele, exatamente, como minha vida seria mais fácil, era só puxar um relatório e tava tudo certo, sem sindicância. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, tchau. Tchau.